Graça e paz, meus irmãos. Amém? Você pode se colocar de pé, nós vamos dar início ao culto dessa noite. Mas antes vamos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo que Ele já nos falou, durante esse dia. E vamos continuar nesse mesmo espírito, exaltando o nome do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui uma vez mais reunidos em Teu nome, Pai, porque o Senhor tem demonstrado para nós o Teu grande amor. E nós queremos, Pai, devolver ao Senhor em louvor, em adoração, Pai. Receba esse culto, prestamos a Ti. Em nome de Jesus, Pai, que nós queremos entregar tudo quanto vamos fazer aqui, que seja para a Tua honra e glória. Amém. Tu cantavas sobre mim,
noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que Ele derrama abundantemente suas bênçãos sobre vós. Nós vamos fazer a leitura da palavra dele, que se encontra no livro de Josué, capítulo 13, o verso 1. Nesse texto, nós estaremos refletindo a respeito do desafio de levar o Evangelho a toda a nossa terra brasileira. E nós queremos fundamentar isso na palavra que Deus falou para Josué a respeito da conquista da terra que deveria ser a terra de Israel. Então assim, está escrito: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Então, o reino de Deus precisa chegar em todos os lugares. Israel era a representação do reino de Deus na terra, no Velho Testamento. E a conquista da terra prometida seria o estabelecimento deste reino com o povo de Deus. E naturalmente que isto tem um fundo também comparativo, porque a nossa verdadeira pátria não está aqui na terra. A nossa verdadeira pátria é o céu, e o céu será todo ele dado aos filhos de Deus, os salvos por Jesus Cristo, e não haverá nenhum recanto que não seja possuído. Mas, no entanto, enquanto estamos aqui, o reino de Deus precisa chegar a todos os lugares, para que as pessoas, todas elas, possam fazer a sua escolha de receber a Cristo e de se converter a Ele, para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do reino de glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há muita terra para ser conquistada. Que Deus nos abençoe, e vamos continuar adorando a Deus no momento próprio. Nós vamos fazer essa reflexão. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como é de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias ao nome dele. Vamos continuar declarando que queremos ver cada dia mais da glória do Senhor e do poder dele manifesto em cada um de nós. Vamos louvar com as palmas? Descer neste lugar.
queremos reconhecer a grandeza de um Deus, Pai, que tem cuidado de cada um de nós. E nós queremos que o Senhor aumente a nossa fé, Pai, todos os dias, de forma que confiemos verdadeiramente, Pai, que temos um Deus que está lutando por nós, de um Deus que cuida de cada um das nossas vidas, e nós queremos nos render a esse Deus todo-poderoso, grande, digno de toda honra, de todo louvor, toda glória, Pai. Ao Senhor nós nos rendemos e clamamos nessa noite que venha falar a cada um dos nossos corações, de maneira que possamos compreender, Pai, tão grande amor do Senhor demonstrado por nós. Que nessa noite, Pai, seja uma noite de salvação em nossas vidas, nos nossos lares, que seja de salvação, Pai, nessa igreja, e que possamos vivenciar dia após dia, Pai, tão grande salvação do Senhor dada a cada um de nós. Fale aos nossos corações, e que o Teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade em nosso meio, e que possamos estar sensíveis ao que Ele está fazendo como terra boa, Pai. Que a boa semente encontre lugar em nossos corações, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode se assentar. Eu convido as crianças que estarão indo para o culto infantil e com a sua líder para estar aqui à frente. Crianças, nós vamos orar então pelas crianças, o culto infantil e também pela palavra que o Senhor vai nos trazer nesta noite. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela vida das nossas crianças e pedimos a sua bênção sobre a vida delas. Que o Espírito Santo esteja conduzindo os seus coraçõezinhos na compreensão e no entendimento da sua palavra, e que elas possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que possam, meu Deus, conhecê-lo como Salvador e Senhor. E abençoa também o culto que elas estarão dedicando ao Senhor. Dirija a vida delas, dirija a vida das nossas irmãs que estarão ali no cuidado e ministração junto delas. Abençoa também a sua palavra ao nosso coração aqui nesta noite. Receba, Deus, nossa gratidão por tudo que tem feito por nós. E pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um dia muito especial para nós brasileiros, né? Porque nós comemoramos a nossa independência. É o nosso 7 de setembro. Infelizmente, né, essa data tem sido muito politizada e nós esquecemos do nosso patriotismo e esquecemos de exercer nossa cidadania no desejo de uma pátria verdadeiramente livre e soberana no cumprimento das suas leis. E nesta noite nós estaremos falando exatamente a respeito da nossa pátria, mas a nossa pátria que é o alvo da nossa vida para alcançá-la para Jesus. Queremos que o nosso Brasil seja do Senhor Jesus. Às vezes até ouvimos isso, né? O Brasil é do Senhor Jesus, ou aquela nação é do Senhor Jesus. Na verdade, todas as nações pertencem ao Senhor por direito de criação.
mas a verdadeira e única nação que pertence a Deus por toda a eternidade é a igreja dele. Nação santa, povo adquirido, povo especial de boas obras, nação sacerdotal, pessoas que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para ser seu povo. Não por mérito pessoal, mas por causa da sua graça e da sua misericórdia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos cidadãos de duas pátrias, né? Nós temos a pátria celestial, que é a pátria acima de toda pátria, e temos a nossa pátria terrena, que é a pátria brasileira. E muitos adotaram essa pátria, né? Deixaram seus países de origem e vieram morar conosco na nossa pátria brasileira e adotaram ela como uma pátria do coração. Temos o dever sagrado de viver para a pátria celestial, o reino de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, que é a Constituição, ou os princípios e valores estabelecidos por Deus para a vida de todos os seus filhos e cidadãos do seu reino, cujo propósito é honrar e glorificar a Deus e sermos uma sociedade cristã, santa, unida, abençoada e abençoadora, de forma que caminhamos juntos na mesma fé, debaixo do mesmo governo de Cristo, procurando viver a mesma vida de Cristo, que é o fato de a salvação de Deus nos ter chamado para sermos pessoas semelhantes a Ele. Interessante que nesse sentido a palavra de Deus fala assim, olha, ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, então nós o veremos como Ele é. Ou seja, precisamos trazer as mesmas características do Senhor Jesus para a vida eterna. Precisamos ser como Ele, porque Ele é o primeiro de toda a geração de homens celestiais que Deus criou novamente no próprio Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa gerada para o céu, para a vida eterna. Então temos esse dever sagrado de viver o reino de Deus, por conhecer o nosso Deus, por estar na presença dEle, por tê-lo governando a nossa vida, e embora não o possamos ver com os nossos olhos físicos, desfrutar da sua presença espiritual, visto que os seus verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mas temos também uma grande responsabilidade e um sagrado dever também de viver para a nossa pátria terrena. Não para construir nela aquilo que deveríamos ter e vamos ter no céu, porque esta pátria terrena, ela é transitória. E ela termina para nós exatamente no dia que morremos. Ou se Cristo voltar antes da gente morrer, tudo termina. As coisas terrenas cessam. João, no Apocalipse, ele diz assim, vi novo céu, nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então todas estas coisas que aqui estão vão cessar. Mas existe uma eternidade a ser vivida. É o reino de Deus do qual
como crentes em Jesus Cristo, fazemos parte. Nós temos uma pátria reservada para nós, no céu. Nós temos a Nova Jerusalém, a cidade celestial, a capital, onde haverá o centro governante de Cristo, que será estabelecida em uma nova terra no lugar desta. É o reino de Deus, que fazemos parte e que um dia será estabelecido gloriosamente. Mas enquanto isto, devemos viver a nossa cidadania terrena e amar a nossa pátria terrena também, evitando qualquer excesso de polarização e sobretudo, evitando o pecado, de forma que somos embaixadores de Cristo em nossa pátria terrena, embaixadores da pátria celestial na pátria terrena. O que é um embaixador ou o que é uma embaixatriz? Aquele que representa o seu governo no país de outrem. Embora sejamos cidadãos desta pátria brasileira, nós somos aqui cidadãos do reino dos céus, embaixadores de Cristo. Porque a pátria brasileira precisa conhecer a Cristo e precisa escolher a Cristo para segui-lo como Salvador e Senhor. Isso faz parte do projeto de Deus, do estabelecimento do seu reino na vida de cada pessoa, no coração e na vida de cada pessoa. Faz parte do projeto de Deus em salvar vidas e transformá-las em seus filhos e cidadãos do seu reino celestial. Até o dia que todos possam ter ouvido de Cristo, até o dia em que o evangelho do reino tenha sido pregado a todas as gentes, e então Jesus vai voltar. Esta foi a palavra do Senhor. Então, enquanto estamos aqui, precisamos ser gente de bem, nós precisamos ser gente de Deus, precisamos dar bom testemunho do reino dos céus, precisamos refletir a vida e o caráter do Senhor Jesus Cristo por meio da nossa vida. Precisamos aprender com Jesus a ser como Ele, a fazer como Ele, a andar como Ele andou, a refletir a imagem e a semelhança do nosso Pai Celestial e a ter um cuidado sincero um para com o outro, para nos ajudar mutuamente na santificação das nossas vidas e no aperfeiçoamento delas, para refletir a semelhança com Jesus. Mas como poderemos ser bons cidadãos da nossa pátria terrena? Nós praticando a palavra de Deus, consagrando nossa vida a Deus, nós vamos ser bons cidadãos. Vamos amar uns aos outros, vamos respeitar as nossas leis e vamos ser uma bênção no nosso país. Mas, sobretudo, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo aos nossos patrícios, aos nossos concidadãos. Porque assim como eu e você tivemos o encontro com Jesus, nós também devemos desejar que todos no nosso país tenham um encontro também com Jesus. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como Jesus ensinou na parábola do filho pródigo, nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou.
estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos deu nova vida. Não tínhamos mais nada, mas Ele nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Ele, de todas as coisas. Então devemos compartilhar a nossa fé com os nossos irmãos brasileiros e brasileiras, e aqueles que aceitaram a nossa pátria como a sua pátria e vieram morar conosco. Amá-los também, servi-los também. Lembrando que nós mesmos somos estrangeiros nessa terra. Quando Deus fala para Israel ser um povo hospitaleiro, Ele diz: lembram que vocês foram peregrinos estrangeiros em terra estranha. Então acolham também os seus estrangeiros, como se vocês fossem estrangeiros com eles. E assim, irmãos, quando nós compartilhamos o Evangelho com as pessoas, nós possibilitamos a elas a oportunidade de serem salvas por Jesus Cristo. E nós não devemos ser discriminadores de quem deve ou não deve receber o Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes são pessoas que você nunca imaginaria que fossem se converter, elas se convertem. Pessoas que você acha tão fácil compartilhar com elas o Evangelho, às vezes são as mais resistentes em abrir o coração para Jesus. Então nós precisamos olhar para todos com a necessidade que possuem de conhecer a Cristo e poder escolher pela salvação nele, ou através dele. Nós precisamos olhar para todos com compaixão e graça. Jesus olhou assim para a multidão, ele via as multidões com compaixão. Jesus olhou para as multidões e viu que elas eram como ovelhas que não tinham um líder, um pastor. E Ele que é o pastor dos pastores, o pastor celestial, que veio para dar a sua vida para resgatar estas pessoas. Então Ele as via como ovelhas que não tinham um pastor. E por isso Ele se apresentou: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E nós hoje, como ovelhas de Cristo, cidadãos do reino dos céus, da pátria celestial, deveremos dizer para todos os brasileiros: olhem, voltem-se para Jesus, arrependam-se dos seus pecados, se convertam a Ele, e Ele vai perdoar-lhes e vai lhes salvar. Porque Ele é fiel e justo para cumprir essa promessa. A obra de Deus, meus irmãos, em levar Cristo a todas as pessoas em nosso Brasil, não é a obra de uma pessoa só, é uma obra de toda a igreja. Notem que quando Deus falou com Josué, Josué, você já está velho, você já está idoso, e ainda há muita terra a ser conquistada. Josué fez o que ele pôde fazer. Poderia até ter conquistado toda a terra se o povo estivesse ao lado dele. Mas houve um momento que o povo se acomodou. Cada um encontrou o seu cantinho e ficou nele. E por outro lado, o povo se inclinou a adotar os costumes pagãos daqueles povos que ainda estavam presentes na terra, que deveria ser deles. E não só costumes, mas passaram a adotar também os seus deuses, que Deus
o Deus vivo tinha dito que aqueles deuses não eram deuses de verdade, eram deuses feitos pelas mãos dos homens e à semelhança de homens ou de animais, ou de algum astro dos céus. E Deus então se indignou com aquele povo e diz: olha, não vão conquistar toda essa terra agora. Estas pessoas vão permanecer aí no meio deles e vai lhes servir de provação, para que eles me amem e para que eles sejam fiéis. Estas nações que vão permanecer vão ser opositoras em todo o tempo. Então não era uma tarefa de um homem só, mas era de toda uma nação. Como alcançar o nosso Brasil não é tarefa somente do pastor, ou dos diáconos, ou dos professores de escola dominical, ou de um evangelista, ou de uma evangelista, ou de um missionário, ou de uma missionária, mas é uma tarefa de todos os crentes em Jesus Cristo. E por que estou falando aos batistas de cada batista brasileiro? Seja nascido aqui ou que veio e adotou a nossa pátria. Agora é nossa pátria. Então não é uma tarefa de uma pessoa só, é de toda a igreja. Mas não é uma obra feita na sabedoria do homem, na capacidade do homem, ou na engenhosidade da tecnologia. É uma obra feita sob a direção, sabedoria e o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada em relação à obra que tem que ser feita. Poderemos até realizá-la tecnicamente perfeita. Vamos alcançar muitos adeptos, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer fiéis e não adeptos. Deus quer filhos e não simplesmente pessoas que venham fazer parte de uma religiosidade. Então, grande e extensa era a terra que deveria ser conquistada, e ainda há muita terra a ser conquistada. E diga-se de passagem, Israel até hoje não tem toda a sua terra prometida, né? Mesmo pelo que, no ano 70 da era cristã, perderam totalmente o direito àquela terra. Somente depois da Segunda Guerra Mundial adquiriram novamente o direito de ser novamente uma nação. E hoje é uma nação forte e poderosa, mesmo não tendo todo o seu território do passado. Porque Deus disse que iria trazê-los de volta. O Deus dos céus, Deus vivo, e que eles precisam reconhecer a Cristo como Messias e Salvador de suas vidas. Graças a Deus, há hoje muitos israelenses messiânicos, mas ainda é preciso que a nação de Israel reconheça a Cristo como o Messias, o seu Rei eterno. Assim, irmãos, como Israel deveria conquistar a terra deles, nós temos o desafio de conquistar o nosso Brasil para Jesus. Não imaginem vocês que vamos converter todos os brasileiros que aqui estão, ou os que aceitaram a nossa pátria como sua pátria. Mas nós precisamos cumprir o mandamento do Senhor Jesus de que todos os brasileiros tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho dele. Precisamos fazer com que Cristo seja conhecido em todos os recantos por todas as pessoas neste país. Esta é a nossa tarefa. Converter as pessoas é obra do Espírito Santo. Salvar as pessoas é obra de Deus.
e você deve se alegrar com a sua salvação, mas precisa ter a responsabilidade e o compromisso de compartilhá-la. E nós somos testemunhas de Cristo para poder fazer o evangelho dele conhecido desde a nossa cidade onde moramos até os confins da terra. Todas as pessoas precisam conhecer a Cristo e de pregar o evangelho a toda a criatura. Não é uma tarefa somente minha ou somente sua, mas de todos nós, não apenas desta igreja, mas de toda a igreja de Cristo. E o que podemos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos considerar onde nós estamos. Nós estamos hoje aqui em nossa cidade Varginha, não é isso? Então precisamos, em nossa cidade, testemunhar de Cristo para todos os que moram aqui. E na medida das condições, procurar alcançar as cidades no entorno. Todos precisam conhecer a Cristo. É o nosso alcance pessoal. E assim, eu vou seguir a Cristo, vou ser um bom discípulo de Cristo, fiel discípulo de Cristo, aprender dele e manifestar o tipo de vida semelhante a dele, para glorificar e honrar o seu nome, para que através da honra e da glória, o nome de Jesus, o nosso Pai Celestial também seja honrado e glorificado, e o Espírito Santo também. E a nossa vida seja edificada nele. Ser um fiel discípulo de Cristo, viver o reino de Deus e a sua justiça como a prioridade da nossa vida neste lugar. Ser um bom cidadão, respeitar as leis, orar pelas nossas autoridades, respeitá-las também. Ser um exemplo de cidadão ou de cidadã. Mas precisamos, além de ser essa pessoa de Deus aqui, embaixador ou embaixatriz dele, representando o seu reino aqui, fazer com que isso seja real pela pregação do Evangelho. Você já olhou à sua volta, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda? Quantas pessoas à sua volta ainda não têm Jesus como Salvador e Senhor? Quantas pessoas à sua volta ainda não puderam receber um testemunho válido do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo, não de um Evangelho de mera religiosidade? As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida, não simplesmente a nossa religiosidade, ou simplesmente sermos conhecidos como protestantes, né? Mas nós precisamos ser conhecidos como cristãos de verdade. Quantas pessoas à sua volta? Você se preocupa com essas pessoas? Você ama estas pessoas? Você deseja ver estas pessoas conhecendo a Cristo e podendo tomar uma decisão de segui-lo como Salvador e Senhor? Então precisa orar por estas pessoas e precisa pedir a Deus que Ele oportunize situações em que você compartilhe com elas a sua fé, o reino de Deus, o Evangelho de Cristo. E uma coisa que você pode fazer é se aproximar dessas pessoas para construir relacionamentos, amizade. E às vezes você vai encontrar pessoas muito difíceis, às vezes você vai encontrar pessoas que vivem à margem da sociedade, vocês vão encontrar pessoas que são totalmente desajustadas quanto ao cumprimento da lei. Mas você vai procurar em Cristo amar essas pessoas e pedir a Deus a oportunidade para falar de Cristo a elas, tanto quanto procurar construir um relacionamento capaz de fazer Cristo conhecido a elas. Não para se misturar com o pecado ou para fazer as coisas erradas,
tem que ser sábio, tem que ser prudente também, mas levando em conta a necessidade que aquela pessoa possui e que você tem a mensagem poderosa de Deus para salvá-la. Você pode fazer isto. E assim, cada um de nós vamos ser missionários aonde nós estamos. Mas pode ser também que nesse desejo e nessa pegada, né, de fazer a obra de Deus, Deus vai te chamar para você sair do seu lugar, da sua cidade, deixar a sua igreja e ter que partir para um campo onde Deus quer usar você, para fazer de você ali um enviado ou uma enviada para poder falar de Cristo àquelas pessoas. E você vai precisar de fazer um ajuste na sua vida, né? Como partir assim de uma hora para outra, ou como eu vou partir para poder desfazer de tudo que construí até aqui para começar de novo. Confia em Deus. Que se Deus estiver te chamando, Ele vai te abençoar. Ele vai usar você. Mas tanto para quem tiver que ficar aqui, quanto para quem vai partir para fazer a obra de Deus, a atitude tem que ser a mesma. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque a melhor coisa é fazer a vontade de Deus na nossa vida. A melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. E nós precisamos ter esse desejo no nosso coração de fazer a vontade de Deus, de conquistar almas para Cristo, conquistar lugares para Cristo e fazer com que Cristo seja conhecido em todos os lugares. Desde o Oiapoque até o Chuí, desde lá o extremo norte do país até o extremo sul do país. De ponta a ponta, o Evangelho precisa chegar. E só vai poder chegar através de nós, mensageiros de Deus, discípulos de Cristo. E só vai chegar pela direção do Espírito Santo usando a nossa vida. Mas é preciso que tenhamos o nosso coração ardendo de amor pela nossa pátria, ardendo com o desejo de conquistá-la para Cristo. E fazer isso é um ato de obediência, viu, irmãos? Obedecer a Cristo. Porque Jesus nos manda fazer discípulos para Ele. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Então vamos fazer discípulos da nossa nação, da nossa pátria. E Ele nos ordena para pregar o Evangelho a toda criatura, todas as pessoas. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai estar condenado. Mas qual que é a nossa tarefa? Pregar o Evangelho, batizar os que crerem e ser o povo de Deus, conduzido por Ele mesmo. Outra coisa é que o próprio Jesus estará conosco nessa missão. Quando Ele diz, ide fazei discípulos, Ele conclui depois dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vai estar conosco através do Espírito Santo também. Ele diz, não vos deixarei sós ou órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo que esteja com vocês para sempre. E vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Traduzindo isso para a nossa linguagem hoje, seria Varginha, Minas Gerais, Brasil e o mundo. Então, é uma ordem de Jesus e fazer isso é um ato de obediência. Evangelizar a nossa pátria, conquistá-la para Cristo é um ato de obediência, mas é um gesto de amor também. Porque se amamos o nosso povo, nós queremos vê-lo bem.
Se amamos o nosso povo, nós queremos vê-lo aos pés de Cristo. Nós queremos vê-lo tanto quanto nós, vivendo o reino de Deus, sendo salvos por Jesus Cristo. A salvação não é para ser guardada egoisticamente para nós. A salvação é para ser vivida e é para ser compartilhada. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Essa é uma das poesias do nosso cantor cristão. Amamos as pessoas ao ponto de compartilhar com elas a salvação que recebemos de Cristo. E desejamos que elas sigam a Jesus como nós, a fim de vivermos com o nosso Deus aqui na terra e depois na eternidade. Os céus e a terra que existem, irmãos, estão reservados para o dia do juízo final. Tudo isso aqui vai passar com um grande estrondo, a terra e as obras que nela há se queimarão, tudo se desfará pelo fogo. Mas um novo céu e uma nova terra será estabelecido no lugar deste céu e dessa terra que vemos. Tudo isso passará. E nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. E a palavra de Deus ainda fala o seguinte: aguardando e apressando-vos para o dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, a terra e as obras que nela se queimarão. Aguardando e apressando-vos. Você já parou para pensar que Jesus vai voltar a qualquer momento, ou então que a nossa vida pode deixar esse mundo amanhã? Se hoje for o seu último dia, aonde vai ser a sua eternidade? Se você partir desta vida, para onde você está indo? Só tem dois lugares na eternidade: ou você vai morar com Deus no céu, ou você vai para o inferno, onde estarão os demônios e todos os anjos maus, e todos os homens ímpios e pecadores. Que pessoa humana você deseja ser? Incrédulo e pecador? Ou convertido e transformado, lavado pelo sangue de Jesus? Que seja convertido e lavado no sangue de Jesus, como herdeiro de Deus, na qualidade de filho ou filha dele. E quem é que pode ser filho de Deus ou filha de Deus? Somente quem tem Jesus. A palavra de Deus é muito clara ao dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, evangelizar o nosso país, conquistá-lo para Cristo, a nossa pátria para Cristo, é um ato de obediência em cumprir a vontade de Cristo, em compartilhar o Evangelho a todos os brasileiros, em todos os lugares. Mas é também um gesto de amor, desejando o mesmo bem que recebemos de Deus para os nossos patrícios. E, sobretudo, a vida eterna. Queremos que cada brasileira tenha a vida eterna. Ou cada um que veio aqui morar conosco e agora tem a pátria brasileira como sua nova pátria, também tem a vida eterna. E como é que eles vão crer? Como é que eles vão buscar a Deus se eles não conhecerem a Deus? Como é que eles vão conhecer a Deus se não houver quem prega para eles, quem compartilha a eles o Evangelho? Como alguém vai compartilhar o Evangelho com as pessoas se não for enviada a essas pessoas? Mas acontece que nós fomos enviados. O que é que Jesus disse? Portanto, ide e fazei discípulos. Mas ele vai falar também de forma específica: olha, eu quero que você vá sair
da sua cidade, ou Varginha, e você vá para trabalhar entre aquele povo não alcançado. Você vai trabalhar com quilombolas, você vai trabalhar com índios, você vai trabalhar com comunidade ribeirinha, você vai trabalhar com recuperação de pessoas dependentes químicos, você vai trabalhar com pessoas na área rural, você vai trabalhar com a capelania escolar ou com a capelania hospitalar ou prisional, você vai ser minha testemunha numa determinada situação. E Deus vai te revestir de toda a capacidade e poder para isso. Pode crer nisto. Porque Deus capacita a quem Ele chama e envia para fazer a sua obra. Irmãos, olha, nós somos cidadãos de duas pátrias. A mais importante é a pátria celestial. Mas isso não diminui também a importância da nossa pátria terrena. E como este mundo jaz no maligno e a nossa pátria sofre as influências dele por causa das pessoas que ainda não creram e são então subjugadas pela vontade de Satanás, nas muitas ideologias contrárias aos princípios e valores espirituais de Deus. Então, o nosso país precisa de Cristo. A nossa pátria terrena precisa de Cristo. Gostaria muito que todos os brasileiros conhecessem a Cristo e se convertessem a Ele. Mas já é o suficiente que todos eles conheçam a Cristo e tenham a oportunidade de se converter para serem salvos. Porque o meu desejo de que sejam salvos só pode se concretizar à medida que Deus opere essa salvação na vida deles. É preciso conhecer a Cristo, não apenas pelo conhecimento da religião ou pelo conhecimento intelectual. É preciso conhecer a Cristo como revelação de Deus. Quando Pedro diz que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus falou para Pedro: feliz é você, Pedro, porque não foi pessoa humana nenhuma que te ensinou isso, mas essa é uma revelação do próprio Pai. Então, quando nós somos revelados pelo próprio Deus a respeito da sua palavra, o nosso coração é quebrantado, o nosso espírito se rende a Ele. E então temos a bênção e oportunidade da conversão e da salvação. Não vamos conhecer apenas pela letra, pela palavra, mas vamos conhecê-lo pela experiência de um encontro pessoal com Ele. E a bênção da vida eterna, que é a salvação. Então, irmãos, somos cidadãos de duas pátrias e Deus nos salvou e nos incumbiu da tarefa de pregar o Evangelho à nossa pátria terrena. Nos incumbiu de pregar o Evangelho para salvar outras pessoas. E nós temos essa responsabilidade de evangelizar para discipular pessoas para Jesus. Não é só falar de Cristo, não é só apresentar o Evangelho, é apresentar ou falar de Cristo com a intenção de fazer discípulos para Ele. Quem crê deverá ser batizado e discipulado. E quem vai fazer isso? Somos nós como instrumentos de Deus. Deus vai nos capacitar para isso. E a igreja é a parceira e o ponto de partida que Deus usa para agregar os seus salvos. Então devemos obedecer a Cristo e amar a nossa pátria terrena, tanto quanto amamos a nossa pátria celestial, mas ter amor pelas pessoas que estão perdidas e necessitam de Cristo. Porque se nós não falarmos a elas, como elas ouvirão de Cristo? E como elas poderão crer naquele de quem não ouviram? Como é que elas poderão invocar o nome do Senhor para serem salvas? Então grande é a minha e a sua responsabilidade para fazer com que a nossa pátria seja alcançada para Cristo. Então nesse período agora de 3 meses nós vamos estar fazendo uma campanha, né? Minha pátria para Cristo. Vamos orar
conversão do nosso povo brasileiro, mas vamos orar para que Deus use a nossa vida também. E Deus abençoe a igreja para que ela seja igreja viva, coluna e esteio da verdade, para a manifestação do reino de Deus aqui, e que esse testemunho chegue a todo brasileiro e até os confins da terra. Eu só posso estar em um lugar só, não tenho como estar em mais de um lugar. Então, para poder fazer a obra missionária, eu vou fazer aqui, sendo discípulo aqui e fazendo discípulo aqui. Mas eu vou fazer lá fora, onde eu não tenho como ir, orando por aqueles que Deus vai chamar e vai enviar. Eu vou orar e vou contribuir também com a minha oferta de sustento para eles, para que eles tenham como sobreviver enquanto trabalham para pregar o Evangelho. Se vocês estiverem entendido tudo isto, eu me dou por satisfeito e feliz por ser instrumento de Deus a falar ao seu coração nesta noite. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Cidadãos de duas pátrias. E se tem alguém aqui que ainda não é cidadão da pátria celestial, tem a oportunidade de se tornar hoje. Porque brasileiro você já é. Ou porque nasceu aqui ou porque adotou essa pátria como sua nova pátria. Mas para fazer parte da pátria celestial precisa ter Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador, se convertendo a Ele, tendo uma nova vida com Cristo. E Ele te chama, e Ele quer te salvar, e Ele não vai te rejeitar, porque Ele diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e todo aquele que crê, eu lhe dou a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, porque além da pátria brasileira que temos por ter nascido nela, ou aqueles irmãos e irmãs que aqui vieram morar e adotaram como sua nova pátria, nós temos também o privilégio de sermos cidadãos da pátria celestial. O Senhor nos deu o direito de sermos seus filhos na pessoa de Jesus Cristo, como nosso Salvador e Senhor. Nos adotou nele e nos fez, por meio dele, cidadãos do teu reino. Nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, o reino do seu Filho amado. Porque por ele e nele o Senhor nos criou para o louvor da sua glória e para a glória do teu santo nome. E para que sejamos participantes desta tua glória, reinando com o Senhor, vivendo para o Senhor. Muito obrigado, Pai, e que o Senhor nos ajude a viver a vida de Cristo, a vida cristã, que o Senhor nos use para testemunhar dela, que o Senhor faça de nós um instrumento vivo e poderoso nas tuas mãos, que o Senhor nos conduza aonde quer que o Senhor queira nos levar, seja aqui ou seja para um outro lugar que o Senhor queira nos conduzir, para dar testemunho do teu Evangelho, o Evangelho de Cristo. E que o Senhor, ó Pai, faça com que a tua igreja, ela cresça espiritualmente, e que o Senhor agregue a ela novas pessoas que o Senhor salva. Abençoa, Senhor, dirige as nossas vidas, nos receba e aceite o nosso culto na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele, é no nome dele que nós oramos a Ti, somos agradecidos e pedimos todas essas bênçãos. Amém.